Peço antecipadamente desculpa, não é meu hábito fazer discursos longos, o dia já vai longo e por isso mesmo vão ter que me ouvir. Estou bastante emocionado. Obrigado. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, vou seguir o seu exemplo, não estava previsto, mas vou fazê-lo dizendo que para mim foi uma honra sempre trabalhar consigo. Aprendi e tive momentos de grande orgulho quando recebeu as menções honrosas a que fui testemunha como cidadão de Montemor e por isso mesmo a honra de trabalhar consigo é minha, é dos meus membros do Executivo e dos membros da Assembleia. A minha passagem por esta Câmara não estaria completa, nem seria tão grandiosa se Vossa Excelência não tivesse feito parte desta equipa. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, membros da Assembleia, deputados junto da Assembleia da República, a Joana Seabra, a Rosa Isabel e o Pedro Alves. A Rosa já saiu porque tem reunião de Câmara. Muito obrigado pela vossa presença. É uma honra também vos ter aqui e para nós também é importante, para nós, todos nós em Montemor. Senhoras e senhores vereadores do Executivo Municipal, eu não tinha intenção, porque neste não é um momento de despedidas e de agradecimentos, mas como o Sr. Presidente da Assembleia iniciou este registro, eu vou ter que o completar. É evidente que foi para mim uma honra e é sempre uma honra trabalhar com todos e para todos. Discutimos os do presente e do passado, mas marca-nos algo que é inquestionável, é a vontade comum de fazer diferente, mais e melhor, ou o que quer que seja por Montemor o Velho. Senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal, a mesma coisa do que disse anteriormente aos senhores vereadores. Senhora e senhor Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, Helena, Teodósio e Luís Paulo, permitam-me que acrescente aqui um nome, Raul Almeida. Foi um prazer trabalhar convosco. É uma honra para mim. Aquilo que a senhora Vice-Presidente disse aplica-se a nós, porque somos uma equipa. Na verdade, cada um de nós traz um bocadinho da diferença de cada um para completar algo que é grandioso, que é a nossa grande comunidade intermunicipal, que tem a esmagadora maioria das suas deliberações por unanimidade, e isso constrói-se, trabalha-se em equipa convosco e com aquele que nos está a ouvir, algures. Senhora Presidente da CCDRC, de si falarei mais tarde. Não vou aqui destacá-la, irei destacá-la no corpo do meu discurso. O mesmo para o Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal, Jorge Brito. Senhor Presidente do Conselho Municipal da cidade de Xai-Xai, de Moçambique, Osemano Adam. E senhoras e senhores membros da comitiva dessa cidade moçambicana, senhores e senhores representantes membros da comitiva da cidade geminada de São José dos Pinhais, do Brasil, senhora Presidente do município de Semigol, Malgorzata Adam Kzak, e senhoras e senhores membros da comitiva dessa cidade convidada da Polónia. Uma saudação a ser transmitida posteriormente ao senhor Presidente do município de Iji, Japão, futura cidade geminada com Montemor Velho. Senhoras e senhores presidentes e representantes de outros municípios presentes, nomeadamente Mário Jorge Nunes, Álvaro Coimbra, Rui Sampaio, João Henriques, senhores vice-presidentes Anabela Tabassó, Marilene Rodrigues, respectivamente Soura, Nacova, Góis, Vila Nova de Poiares, Figueira da Foz e Miranda do Corvo. Para vocês que estiveram presentes, e sei que os outros que não puderam estar, e alguns fizeram questão de justificar, quero-vos dizer que estive presente em muitos eventos convosco, estive presente em muitas discussões convosco, estive presente
em muitas situações convosco, e há uma coisa que fica, é a amizade, a admiração que todos temos uns pelos outros e o sacrifício que todos fazemos em prol do bem público, e eu aprendi muito convosco e quero aqui destacar que sou fã de todos, faço questão de elogiar todos, independentemente dos partidos políticos, porque vocês são, efetivamente, diferentes, são os melhores que eu conheço. Muito obrigado. Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, dizer-vos que também irei referir no corpo do meu discurso, mas não posso deixar de dizer que são parte integrante da minha equipa e do sucesso desta equipa num todo, como um todo. Vocês são a mão mais próxima dos nossos munícipes, dos nossos cidadãos, e sem vós nada seria possível, nada seria tão bem concretizado como foi. Muito obrigado. Senhoras e senhores representantes de entidades presentes, civis e militares, destaco a presença do nosso comandante da GNR, o Coronel Diogo Gomes. Muito obrigado pela sua distinta presença e pelo facto de ter feito questão de estar aqui. Na sua pessoa, saúde todos os nossos comandantes da GNR. Também aqui um destaque para a direção e para o comandante dos Bombeiros Voluntários, o Sr. Diretor-Geral da ABMG, pessoa com quem eu tenho um enorme prazer de trabalhar e que veio dar uma nova vida à ABMG. Muito obrigado. Uma palavra muito especial para alguém que está sempre escondido, mas que nos momentos certos aparece, que é o Padre Carlos Godinho. O nosso padre é uma pessoa ultra discreta, mas quando é preciso sanar algum conflito ou é preciso tratar de algum assunto, ele está presente sempre. E eu não posso deixar de agradecer. Não tem sido fácil a nossa relação de uma entidade laica com alguns, não são todos, nem é com a instituição, a Igreja, mas com alguns membros da Igreja, com alguns praticantes, e o Sr. Padre tem sido inexcedível, tem sido verdadeiramente essencial para que tudo fique em paz. Muito obrigado por essa grande dedicação. Senhora Diretora Municipal, senhores dirigentes, trabalhadores do município, também irei referir-me a vós. Vocês, já aqui o disseram, fazem parte da grande equipa que nós fazemos questão de ser, e aqui hoje, todos vós, eu já os vi, todos vocês, a trabalhar, a garantir que esta cerimónia se realize com todos os detalhes que tínhamos previsto. Muito obrigado. Eu não queria fazer isto, mas como o Sr. Presidente da Assembleia iniciou, olha, vai. Muito obrigado. Aprendi muito convosco e, sobretudo, há algo que nos une. É fazer algo pelos munícipes, fazer sempre melhor e ter uma grande resistência e resiliência, como disse aqui o representante dos trabalhadores que hoje falou, para conseguir chegar até ao final. Distintos homenageados, uma saudação muito especial para a Adelaide Sofia, para o maestro e para os músicos. A Adelaide está aqui a título gratuito, não, penso que foi convidada pelos músicos, e se havia dúvidas das grandes capacidades da Adelaide, hoje ficaram completamente desfeitas. Eu fiquei verdadeiramente impressionado, os meus parabéns. Agora vem a parte mais difícil. Uma saudação muito especial aos meus pais e à minha filha.
pedir desculpas pelos constrangimentos que vos causei. Foi sempre muito difícil para vós. É evidente que eu tive esta loucura de querer ser Presidente de Câmara e que vocês pagaram um preço alto. Mas tenho a certeza que me perdoarão. Eu faço aqui uma promessa. Eu não vou meter noutra. Senhoras e senhores, o caminho que percorremos nas nossas vidas faz algum sentido se marcar a nossa memória e os nossos passos forem reconhecidos por todos aqueles que de alguma forma se cruzaram connosco. Minhas senhoras e meus senhores, este é o meu último discurso enquanto Presidente de Câmara Municipal de Montemoro Velho, numa sessão solene do Dia do Município. Naturalmente me assalta a nostalgia e, sobretudo, um turbilhão de sentimentos, emoções e sensações. Confesso que, para mim, muito em particular, é estranho este momento, sobretudo porque estou plenamente cómodo e consciente com o final do mandato autárquico. Até porque, sinceramente, corresponde à minha definitiva vontade e querer. Na verdade, olho para cada um de vós e para todos com grande empatia e em paz, mesmo que no passado tenhamos tido divergências, discussões ou até confrontos políticos mais acérrimos. Tudo o tempo atenua e simplifica. O passado é assimilado por um presente renovador e regenerador de esperança. Quem acredita no futuro vive bem e em paz com o passado. Minhas senhoras e meus senhores, em setembro de 2013 iniciou-se um novo ciclo político. Na verdade, iniciou-se muito antes, pois as eleições autárquicas desse ano foram o corolário de um trabalho e dedicação intensiva de mim próprio e de muitas pessoas que me acompanharam desde alguns anos antes. Desde o dia da tomada de posse, nesse ano de 2013, à frente do destino deste Conselho e destas gentes, que as nossas melhores expectativas de fazer diferente encontraram todo o tipo de obstáculos. A situação financeira do município em desequilíbrio financeiro estrutural, o seu passivo, o seu serviço da dívida bancária exigível e já em incumprimento, e sobretudo as brutais e desproporcionadas contingências financeiras da Câmara Municipal de Montemoro Velho, com as dificuldades financeiras e com os fundos disponíveis negativos, a impossibilidade de executar despesa em tal situação, sob pena de procedimento criminal, a alternativa era executar a obra por administração direta. Em total desespero, constatamos o estado dos edifícios e dos equipamentos municipais que, por falta de manutenção há muitos meses e anos, se degradaram a tal ponto que não estavam funcionais e operacionais. Os colaboradores municipais estavam desmotivados, sem o mínimo de condições técnicas de conforto e segurança laboral para executarem as mais elementares tarefas e serviços municipais. Traziam a sua própria ferramenta e vestuário de trabalho de casa. As estradas municipais estavam caóticas. O sistema municipal de águas e saneamento em estado de conservação vergonhoso. Absolutamente inaceitável. Quanto às mínimas condições de higiene e tratamento de água para consumo humano e o produto final do tratamento dos efluentes em todos os equipamentos existentes era de duvidosa qualidade, sequer correspondia ao minimamente aceitável. Os projetos comunitários em curso e ainda não encerrados por falta de pagamentos, de onde resultavam a esmagadora maioria das contingências financeiras, montantes financiados em sério risco de terem de ser devolvidos por falta de execução ou execução defeituosa ou irrecuperável, deixavam o Executivo, entretanto eleito, em início de funções, num verdadeiro estado de choque. As reuniões para as quais as entidades financiadoras de fundos comunitários nos convocavam eram de ultimato irreversível, sendo representantes do município sempre tratados com frieza e desconfiança. Tal era o estado de incredibilidade de execução do que quer que fosse emanado pelo município de Montemoro Velho e dos seus dirigentes e executivo municipal. O caos traz sempre uma nova oportunidade à vida, em particular de todos aqueles que realmente vivem o dia a dia com emoção e vontade de fazer alguma coisa. Minhas senhoras e meus senhores,
Muitos estranharão que o meu último discurso faça esta abordagem histórica. Melhor, da má memória. Na realidade, tive de o fazer, porque a memória social dos eventos autárquicos críticos é curta por parte da comunidade e dos políticos. Mas, sobretudo, mais importante que tudo, tão só pretende valorizar de forma justificada e fundamentada o que vos vou referir e dizer de seguida. Numa verdadeira prestação de contas de final de mandato autárquico. Lembrem-se que este é o meu último discurso em sessão solene do Dia do Município, onde recorrentemente expliquei ao longo destes últimos anos o que tinha sido feito no ano anterior, no ano em curso e o que pretendíamos fazer no futuro. Minhas senhoras e meus senhores, logo desde a primeira hora e ao longo de mais de 3 anos, em simultâneo com todas as atividades camarárias, o nosso tempo de dedicação ao município, regularmente com mais de 13 horas diárias seguidas, contemplava invariavelmente todo um conjunto de procedimentos, de decisões, de negociações, de reuniões, de preparação de procedimentos de contratação tendentes à renegociação do serviço da dívida bancária do município, da reformulação dos instrumentos de ajuda financeira vigentes por parte do Estado Central e disponíveis à data, numa infinidade de deslocações para audiências junto dos membros do Governo, das entidades bancárias, sem esquecer as críticas reuniões com os credores de longo prazo e seus representantes legais, bem como toda uma infinidade de diligências cuja descrição neste momento escutaria o tempo deste discurso. Não desistimos, acreditamos e conseguimos sobreviver a tudo o que se nos deparou e enfrentamos. Desde a minha primeira visita que o Executivo, por mim liderado, fez às instalações e serviços municipais em outubro de 2013, tornou-se imperativo e obrigatório para mim e para todos que a nossa primeira prioridade seria a recuperação de máquinas, equipamentos, instalações e aquisição de ferramentas e do indispensável para que os nossos trabalhadores pudessem intervir e prestar serviços no município com eficácia e segurança, ou seja, obras e reparação por administração direta, única forma de contornar o espartilho dos fundos disponíveis. Hoje, nesta data, ainda temos o benefício desse investimento em máquinas, equipamentos e com a devida manutenção ainda existem e outros já foram substituídos. Em paralelo, e por se tratar de um setor crítico, foi iniciada pelos nossos serviços a reparação e a manutenção de todo o sistema de abastecimento de águas e saneamento. E sempre que havia disponibilidades financeiras, fazíamos contratação externa, pois este setor tem equipamentos e serviços muito especializados. Neste campo em particular, lidamos com a nossa primeira grande contrariedade natural, que foi o colapso de algumas captações de água, que nos obrigou ao transporte de água pelos autotanques dos bombeiros de toda a região, para reabastecer os tanques de água críticos para o abastecimento do concelho por mais de uma semana. E desde esse tempo, nunca mais tivemos de recorrer ao transporte de água pelos bombeiros. Claro está, à custa de uma manutenção adequada, construção de redundâncias no sistema de abastecimento de água e montagem de alertas remotos e precoces de falta de água com envio de SMS para todos, nomeadamente o Presidente de Câmara, vereadores e responsáveis do setor, bem como de informação permanente do nível de água em todos os nossos tanques. Ainda hoje, recebo esses alertas precoces, apesar de termos transferido toda a exploração da água e recolha de saneamento para uma intermunicipal, a BMG, conforme foi nossa vontade e querer assumido, dada a especificidade e exigências deste setor na atualidade. Na área administrativa e dos serviços, muito rapidamente e em tempo recorde, com grande empenho dos serviços municipais, concretizou-se e reformulou-se uma candidatura já dada como perdida e construiu-se todo o sistema informático que é hoje a base atual da TI deste município, com os necessários e regulares upgrades e devida manutenção, o que permitiu, numa primeira fase, a criação e instalação do Balcão Único 1.0 e ainda, recentemente, o Balcão Único 2.0, o único local que o município tem de recorrer para tratar de tudo o que se relaciona com a Câmara Municipal e ainda aos serviços prestados pela AMA. Desde 2013 até esta data, os executivos e serviços por mim liderados em reparação, manutenção e pavimentação da rede viária municipal contratualizaram 462 procedimentos de contratação pública no valor com IVA de 34.910.800.000 euros, com cerca de 184 km de estradas executadas, asfaltadas e reparadas com microaglomerado. Ainda hoje se critica o município por não reparar ou manter as estradas municipais, mas são cerca de 3 milhões de euros por ano nestes últimos 12 anos. Cientes desta insatisfação dos nossos municípios, numa atitude inovadora na região, no ano 2020 adquirimos uma pavimentadora para asfaltar a quente e formamos uma equipa de trabalhadores municipais
que se tornaram verdadeiros especialistas neste setor da pavimentação e, desde essa data até hoje, em parceria com as juntas de freguesia do concelho, já executamos diretamente mais de 49,8 km de estradas e ainda fizemos pequenas intervenções ou reparações. Aplicamos 22.710 toneladas de massa asfáltica no valor de 1.444.051,98 € e, acrescentando o valor do equipamento e mão de obra, ascende esse valor a 2.021.672,90 €. Com esta operação, face aos valores enunciados anteriormente para as empreitadas de pavimentação por terceiros, o município de Montemor o Velho poupou muitos milhões de euros e pôde melhorar com mais rapidez a rede viária concelhia, inclusive aumentando de forma considerável a extensão dos caminhos asfaltados. Não poderei deixar de referir todas as medidas e projetos executados no âmbito do PAMUS, onde nos permitiram adotar medidas de acalmia de trânsito, como a sinalética especial, em particular indutora da redução de velocidade, passagens elevadas, arranjos urbanísticos nas freguesias e tantas obras que tornaram as nossas estradas mais seguras para os veículos e, sobretudo, para os peões. Em paralelo, fomentando novas formas de mobilidade suave, construímos neste período de tempo mais de 11,8 km de ciclovias no concelho. Se tudo já era difícil na nossa missão, o destino e os demónios do tempo e do mundo também nos puseram à prova. Mas nós, unidos e determinados, resistimos e superamos. Para quem leu a Bíblia no livro Êxodo do Antigo Testamento, ou que tenha algum fascínio pelo Egito, seus faraós, espiritualidade e mitologia, e o confronto das suas crenças religiosas com o cristianismo, não pode deixar de se lembrar das 10 pragas que assolaram o Egito. Tantas foram as negações de Ramsés II aos pedidos de Moisés. Nestes últimos 12 anos, fomos assolados por todo o tipo de catástrofes e fenómenos extremos, que naturalmente, sem querer ser pretencioso, pois não foi só o nosso executivo vítima desses momentos de catástrofe, mas todos os autarcas deste país. Na verdade, muito relacionado com o fenómeno das alterações climáticas, desde a falta de água nas nossas captações, várias inundações graves com transbordo do Rio Mondego, furacões como o Leslie, grandes incêndios florestais, seca extrema e ondas de calor intensas, chuvas torrenciais com inundações rápidas, a praga dos jacintos de água, atualmente a praga muito preocupante da Ludwígia, a praga das vespas volutinas ou asiáticas, o apagão ibérico na rede elétrica e, naturalmente, a Covid-19. São mais que as 10 pragas. A todas estas contrariedades, a nossa proteção civil, os nossos bombeiros voluntários de Montemor o Velho, os nossos trabalhadores, dirigentes, presidentes de junta de freguesia, em equipa bem organizada, tiveram sempre uma resposta exemplar, eficaz e digna de exemplo para todos. Muito obrigado. Não tivemos Moisés a avisar-nos, mas logo no início do primeiro mandato e atitude inovadora, este Executivo contratou um estudo sobre o impacto das alterações climáticas no concelho de Montemor o Velho. E, em consequência, antecipamos muitos destes cenários de catástrofe com a aquisição de meios, como equipamentos, máquinas e viaturas, embarcações, geradores, rede de comunicações próprias, telefones satélite, rede de sensores meteorológicos, plataformas digitais, drones, mas, sobretudo, formamos uma equipa de homens e mulheres muito motivados e empenhados que tiveram antecipadamente a formação adequada, o que fez a diferença no teatro de operações em cada uma das situações de risco que enfrentamos. Minhas senhoras e meus senhores, este Executivo, por mim presidido, teve consciência da desertificação que o Casco Velho vem sofrendo há mais de 30 anos e o abandono da nossa frente ribeirinha. Foram logo no início de 2014, em tempo muito acelerado e com grande dedicação dos serviços municipais, desenvolvidas 2 áreas de reabilitação urbanas e a da zona histórica e a da frente ribeirinha, que permitiram utilizar fundos comunitários para o desenvolvimento de grandes projetos estruturantes dessa preconizada e ambicionada reabilitação. Por isso, não posso deixar de falar de projetos como o nosso Centro de Ideias com o Work Lab, um espaço criado para fomentar a inovação e o empreendedorismo, a nossa rede polinucleada de casas do município, construídas para estimular a recuperação urbanística no casco histórico, nesta data, ocupadas pelos nossos ilustres visitantes de São José dos Pinhais, que estão a ter uma experiência imersiva de como é viver no casco velho de Montemor Velho. Aliás, não querem outra coisa por aquilo que me disseram. Não posso deixar de referenciar a monumental e espetacular obra de recuperação do leito abandonado do Mondego,
que hoje se denomina Parque Ribeirinho, obra inacabada e sempre a ser completada com novas valências e ideias que devolvam de forma definitiva aquele espaço à comunidade e à vivência de Montemoro Velho, e, entretanto, candidatado ao prémio da Comunidade Europeia New European Bauhaus. Em termos de reabilitação, relembrar aqui a execução da obra de recuperação da Barbacã, envolvendo o sul do Castelo de Montemoro Velho, num projeto de Cisa Vieira, que permite reforçar a segurança das muralhas do nosso grandioso castelo e, sobretudo, novas formas de visitação, com a passagem pela Capela de Santo António, entretanto também recuperada e reabilitada, e que vem oferecendo aos visitantes exposições permanentes de caráter lúdico, histórico e artístico. Continuando com grandes obras, não posso deixar de destacar a recuperação do Largo Fernão Mendes Pinto, com a instalação de uma imponente obra de arte e escultórica em homenagem ao nosso grande escritor, Fernão Mendes Pinto, e evocação das suas peregrinações. Logo ao lado, a recuperação do nosso Convento dos Anjos, incluindo a aquisição pelo município da parte privada do mesmo, bem como a instalação e criação do nosso tão ambicionado e desejado Museu Municipal, aberto ao público em 17 de junho do corrente ano, ainda em fase de testes, mas já com um retumbante sucesso, com mais de 949 visitas guiadas, ou visitantes com visita guiada, e 427 com visita livre, num total de 1.411 visitantes. No seu interior, o famoso avatar de Fernão Mendes Pinto e a réplica da sua estátua, que estiveram presentes no Japão, na já tão famosa Expo 2025 de Osaka. Montemoro Velho e o seu Fernão Mendes Pinto marcaram presença nesse grande evento mundial e foram vistos por milhares de visitantes. O município de Montemoro Velho é proprietário de várias obras históricas adquiridas por este Executivo. Muito em particular, uma primeira edição de uma das grandes obras portuguesas mais traduzidas no mundo e de sempre, a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto do ano de 1624. Minhas senhoras e meus senhores, sei que o meu discurso de prestação de contas já vai longo. Sei que neste tempo não cabem as tantas obras que vos queria falar. Reparem neste salão nobre. Desfrutem. Já merecíamos algo assim. Como ficou o edifício dos Passos do Conselho, com acessibilidade a todos e com obras de restauro tão importantes para a sua conservação. Desafio-vos a visitar esta praça durante a noite. Tudo ganha cor e brilho como nunca se viu. E a Praça da República, e o seu particular projeto de acessibilidade que nela conflui e permite que uma pessoa de mobilidade reduzida possa vir de um estacionamento dedicado, de um dos nossos parques de estacionamento, precisamente até este salão nobre ou a qualquer piso deste edifício. Eles e nós somos todos iguais, mesmo que para isso nós e os outros tenhamos que dar um pouco de si ou de nós e, em consequência, agir e fazer obra para que tal seja possível. E foi isso que fizemos. Minhas senhoras e meus senhores, a natureza e os encantos naturais de Montemoro Velho não foram esquecidos. A visitação à paisagem e atrativos naturais a Montemoro Velho está mais enriquecida com o percurso de birdwatching do Taipau, que com um ano e alguns dias após a sua abertura, apresenta de mais de 15 mil visitantes detectados pelos nossos sensores no local. Não poderei deixar de falar dos nossos projetos exemplares de recuperação da flora autóctone, espaços naturais, rotas e percursos pedestres por iniciativa do município e outros, em particular com a colaboração da CIMO, região de Coimbra, que aqui queremos destacar. Ainda em parceria com a CIMO, região de Coimbra, e por iniciativa do próprio município, não posso deixar de destacar os projetos na área do ambiente, muito em particular a recolha seletiva de resíduos sólidos urbanos. Fomos pioneiros em eventos ecossustentáveis, realizamos inúmeras ações de promoção e sensibilização ambiental. Eu sei que este discurso já vai longo. Mas ainda falta referir mais alguns projetos e ações deste Executivo por mim liderado ao longo dos últimos anos. Importante para mim e para muitos foi o trabalho que nós fizemos nos parques industriais, que encontramos abandonados à sua sorte e desertos. Basta por lá passar e perceber o que aconteceu nestes últimos anos. Os empregos criados, as vantagens para a economia local, o prestígio para este Conselho com tantos empresários e empresas nascidas e afirmadas no sucesso e reconhecidas com prémios e inúmeras distinções. Não esquecemos a agricultura. Sempre fomos intervenientes e colaborativos. Apoiamos e implementamos projetos inovadores e disruptivos a nível nacional, elogiados por muitas entidades e pessoas. E ainda boicotados pela burocracia deste país, que responde ao novo e original, mesmo que previsto na lei, com entraves e obstáculos sem fim.
O Portugal moderno precisa de matar, liquidar a burocracia e os burocratas que dela se servem para se desculparem de não fazer. É tempo de desassossegar. Tempo certo e oportuno para falar do plano de recuperação e resiliência, esse programa que visava salvar Portugal da crise pós-pandemia e que se afundou na dita burocracia reinante neste país. Também aqui, com muita resiliência, este Executivo do município de Montemoro Velho, os nossos dirigentes, colaboradores municipais e a comunidade intermunicipal da região de Coimbra conseguiram implementar e ter em curso alguns dos muitos projetos que tínhamos previsto. Falo da renovação profunda da EB23 Santos Bessa da Carapinheira, com mais de 3,8 milhões de obra em curso. São ainda 1,5 milhões de euros na melhoria do Centro de Saúde de Montemoro Velho e da USF de Arazede, com obra em curso, a última, neste caso, a ser terminada em breve. Na habitação em Montemoro Velho e no PRR, o expoente máximo da apologia, da burocracia e da demagogia em Portugal, também temos obra já dedicada para a construção de 18 fogos em Verrede, na Quinta das Pretas, no valor de 2,3 milhões de euros. Para nós, a cultura é a mais fina e delicada forma de expressão de um povo. Para além de recordarmos a história de Montemoro Velho, no recém-inaugurado Museu Municipal, que tem deixado orgulhosos muitos dos nossos conterrâneos que já o visitaram, entendemos que uma das melhores formas de afirmarmos o nosso conceito, estando entre 3 grandes cidades da região, é promovendo grandes eventos que motivem a visita de muitos forasteiros e que proporcionem aos residentes motivos de satisfação e orgulho. O Festival do Arroz e da Lampreia tem sido um sucesso de ano para ano, cada vez com mais visitantes de todo o país e do estrangeiro. A Feira de Ano, todos os anos, bate recorde de visitantes, bem como de expositores, com um cartaz sempre cuidadoso e criteriosamente escolhido para que tal aconteça, satisfazendo os nossos munícipes e principalmente os empresários, artesãos e expositores, em geral, que sempre reclamaram este cartaz para que os seus stands sejam visitados por mais pessoas. O Castelo Mágico. A já grande festa icónica de Natal na região centro e das nossas poucas festas natalícias, que ainda vai crescendo em visitantes todos os anos. No ano passado ultrapassou os 50 mil visitantes e vimos pessoas de muitas nacionalidades falando e interpelando-nos em língua estrangeira, principalmente os nossos irmãos da Galiza e da vizinha Espanha. Finalmente, sem deixar de referir a nossa ampla programação cultural na Biblioteca Municipal e no Castelo com a iniciativa Castelo Sente, hoje em Montemoro Velho temos finalmente um espaço para a cultura, para todas as manifestações de arte e para a divulgação do conhecimento em conferências e workshops. Falo do nosso Fórum Cultural de Montemoro Velho, que já abriu portas a uma programação cultural com um retumbante sucesso e já tem agendado um conjunto de eventos variados e temos em análise nos serviços pedidos de entidades do Conselho para lá realizarem os seus espetáculos e conferências. Encerro esta prestação de contas com o anúncio, conforme prometi o ano passado, de que desde a última sessão solene, em setembro de 2024 até à presente data, tivemos 74 adjudicações, mais uma vez superando o objetivo, 1,5 por semana, um valor global de 11.820.308 euros e 76 cêntimos. Não resisto a anunciar que desde outubro de 2013 até à presente data, os serviços municipais executaram 520 procedimentos de contratação com a adjudicação da obra num montante global de 44.706.218 euros e 51 cêntimos. Não menos importante, desde outubro de 2013, os serviços municipais contratualizaram 441 procedimentos de aquisição de bens e serviços num montante global de 25.164.208 euros e 4 cêntimos. E por que de contas se está a falar? Este Executivo pagou, ao longo dos 12 anos, destes últimos 12 anos, 18.281.348 euros e 63 euros de dívida a terceiros, reduzindo a dívida bancária em 14.051.331,83 cêntimos. E não gerou 1 cêntimo de dívida, exceto valores litigiosos ou não exigíveis por falta de requisitos fiscais. E tem um prazo médio de pagamento a fornecedores de 20 dias. O futuro e a vitalidade deste Conselho também se poderá aferir e avaliar pelas candidaturas e outros financiamentos em execução, com candidaturas a aprovar e já aprovadas ou em preparação. Em obra, com candidaturas aprovadas e ou submetidas, aguardando aprovação, temos 8 candidaturas com financiamento de mais de 14 milhões de euros. Em conclusão,
de obra até 2026. Com novos projetos e candidaturas já elaboradas para submissão próxima neste mandato ainda, e em preparação temos 15 candidaturas, no montante global de 2,5 milhões de euros. Tudo em contínuo até 2026 e para alguns anos seguintes. É tempo para agradecer a todos aqueles que tornaram isto possível. Muito obrigado. Aos trabalhadores municipais, aos dirigentes, ao Executivo no seu todo, à Assembleia Municipal, a todos os presidentes de Junta de Freguesia, muito em particular à minha equipa e Gabinete de Apoio à Presidência, a todos do presente e do passado, muito obrigado. Uns acharam que era impossível, desconfiaram, duvidaram, falaram. Outros que olhavam de fora achavam que era fácil e que era o poder que tudo comandava. Eu, em muitos momentos, ri, chorei, discuti, lutei e lutei sempre. Só alguns sabem o preço que eu paguei e os outros pagaram por esta jornada. Mas cada segundo, cada minuto foi vivido com intensidade, com verdade, com amor e amizade. Hoje não é o fim de um ciclo. É um sonho concretizado de todos e para todos neste concelho. Mas mais do que isso, o mais importante de tudo é o que eu levo comigo de vós para sempre. Muito obrigado. O meu tempo nesta sessão solene já se esgotou. A esperança renasce a todo o tempo e o tempo não para. Minhas senhoras e meus senhores, não posso deixar de fazer referência às comitivas que nos visitaram neste dia, tão importantes para nós. A vossa presença física e digital é um grandioso sinal de consideração e deferência com todos os municípios de Montemor o Velho. Em nome deles, muito obrigado. É uma honra receber-vos. São José dos Pinhais, Brasil. Uma palavra de enorme carinho e gratidão à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, à nossa cidade geminada e ao Comitê das Geminações, aqui representado pela nossa querida amiga Ivone Ventura. Um beijinho para ti, Ivone. Desta vez, a comitiva de São José dos Pinhais integra empresários, associações e federações de comércio e indústria, autoridades civis e militares, dando esta geminação um bom e elevado exemplo de maturidade e de plena vitalidade. Moçambique, pela primeira vez nos meus 3 mandatos, temos uma visita da nossa cidade geminada de Xai-Xai de Moçambique, representada ao mais alto nível pelo seu Presidente do Conselho Municipal e pelo seu Presidente de Câmara. Aqui eles invertem, portanto, Sr. Presidente do Conselho, Sr. Presidente de Câmara, que é o de Assembleia. Sejam bem-vindos e que esta visita reative em pleno a nossa geminação com intercâmbio de experiências e de conhecimento para o futuro. Uma palavra para uma comitiva ausente. Japão. Um município de Iji, no Japão, com protocolo de geminação em vias de ser assinado por ambas as partes e cuja comitiva, por compromissos de atividade dos órgãos municipais nestes meses, sempre muito intensa, com compromissos institucionais, não pode comparecer nesta sessão solene, mas fez questão, o seu ilustre Presidente de Câmara, de enviar mensagem digital, como tiveram a ocasião de presenciar. Nesta cidade do Japão, admira-se e aprecia-se muito os portugueses, muito em particular São Francisco Xavier e Fernão Mendes Pinto, ambos presentes no terceiro ou segundo desembarque em terras do Japão no século XVI, precisamente com uma grande caminhada em direção a Iji, que em finais de outubro, desde então, é celebrada pelos habitantes locais que recriam essa caminhada com representações de tais figuras históricas portuguesas. No próximo mês de outubro de 2025, será inaugurada em Iji, para celebrar essa grande amizade e admiração pelos portugueses do Japão, uma réplica da nossa estátua do Fernão Mendes Pinto, conforme os termos acordados para a futura geminação na Exposição Mundial de Osaka de 2025, no Japão, passando a existir 2 estátuas iguais em ambos os municípios. Polónia. Respondendo a um convite formulado expressamente à Sra. Presidente de Câmara de Śmigel, Polónia, em conferência internacional onde nos foi
patente que estes dois concelhos possuem muitos aspectos históricos comuns, interessantes e capacidade de intercâmbio cultural e empresarial, bem como potencial troca de experiências, boas práticas, independentemente de existir ou não qualquer germinação, estabelecendo-se no futuro uma parceria em redes comunitárias e europeias. Destaco a grande valorização que o município de Esmigal faz da mobilidade suave, desporto-aventura, nomeadamente o cycling, o mountain bike, os trails, o hiking, em inúmeras rotas e percursos na natureza, bem como a influência histórica da religião no desenvolvimento local e no seu património. Sejam bem-vindos, alguns pela primeira vez a Portugal. Desfrutem de tudo o que vos podemos oferecer. Muito obrigado. Quem se destaca em prol da comunidade e da sociedade tem de ser homenageado e distinguido, para que lhes possamos agradecer, naturalmente, mas, sobretudo, por serem exemplo para a memória futura. A todos os homenageados desta sessão solene, em nome de todos os municípios deste Concelho, uma palavra de sincero agradecimento pelo mérito demonstrado, pela distinção da sua dedicação à causa pública e à nossa comunidade. O nosso Concelho espera continuar a ser merecedor do vosso contributo para o seu crescimento e desenvolvimento no futuro. Muito obrigado. Muito em particular, e sem desprimor para todos os demais homenageados, permitam-me uma referência muito particular e mais intimista à doutora Isabel Damasceno, ao Dr. Jorge Brito e ao comandante Carlos Luís Tavares e ainda ao professor Manuel Carraco dos Reis. À doutora Isabel Damasceno, desde o início do meu primeiro mandato neste Executivo, por mim liderado, teve sempre o cuidado de se inteirar pessoalmente, veio aqui ter comigo, de todos os constrangimentos que este município vivenciou nos últimos anos. Não tomou nenhuma decisão desfavorável em relação ao município de Montemor Velho, sem antes esgotar todas as soluções possíveis para evitar quaisquer constrangimentos aos nossos municípios. Nunca deixou de dar resposta a qualquer interpelação que eu lhe tivesse feito e, em particular, teve sempre o cuidado de ela própria se certificar se aquilo que lhe diziam era a última posição final a tomar. Sem qualquer favorecimento, porque também decidiu desfavoravelmente quando o devia fazer, sempre deu a este Executivo a possibilidade de resolver os problemas numa última oportunidade, numa inquestionável prova de confiança neste Executivo e nos colaboradores municipais. Muito obrigado. Dr. Jorge Brito, que trabalha comigo enquanto Presidente da CIM e como Secretário Executivo, não sendo esse relacionamento profissional relevante para a distinção que o Executivo deste município, por uma unanimidade, lhe atribuiu nesta sessão solene, não esquecerei nunca o cuidado que sempre teve para com o município de Montemor Velho no esclarecimento de candidaturas, o desafio que nos lançou para integrarmos projetos inovadores europeus, o seu acompanhamento técnico numa prova de reconhecimento pela competência e por tudo o que este Executivo, colaboradores e técnicos municipais já tinham sido capazes de desenvolver nestes últimos anos. Não poderei deixar de mencionar as intervenções em conjunto comigo que tivemos junto dos sucessivos governos centrais e diversas entidades para ajudar a resolver problemas e superar obstáculos de natureza administrativa e procedimental dos nossos projetos. Finalmente, não posso deixar de relevar e aqui destacar a sua determinante e inequívoca ação, sem nunca desistir, junto de todas as entidades envolvidas, para garantir a participação de Montemor Velho, com total destaque no pavilhão de Portugal da Exposição Mundial de 2025 em Osaka, e a bem-sucedida promoção do nosso grandioso Fernão Mendes Pinto no Japão da atualidade. O comandante Carlos Luís Tavares sempre foi uma entidade muito presente em todas as catástrofes que assolaram este Concelho. Destaco a sua elevadíssima competência técnica na área da gestão de riscos e proteção civil, a sua incondicional disponibilidade para ouvir o Presidente da Câmara Municipal de Montemor Velho, os seus vereadores, coordenadores de serviços de proteção civil de Montemor Velho, comandantes de bombeiros de Montemor Velho, fazendo-nos acreditar que, para ele, éramos parte da sua equipa e poderíamos contar com ele para enfrentar todas as situações de risco e catástrofe que enfrentámos. Tenho a certeza que todas estas pessoas que com ele se relacionaram em momentos muito difíceis subscrevem esta distinção e fazem suas as minhas palavras sobre o comandante Carlos Luís Tavares. Muito obrigado. É do conhecimento público que
sempre tive um relacionamento instável e nem sempre consensual com o saudoso professor Manuel Carrasco dos Reis. Em boa hora, a líder da oposição, a doutora Maria João Sobreiro, fez proposta de homenagem a este tão ilustre cidadão deste concelho. Esta homenagem permite-me, por isso, dizer a todos que eu o admirava e respeitava pessoal e institucionalmente este grande senhor, professor Manuel Carrasco dos Reis. Tínhamos divergências antagónicas na ideologia política, mas muitas vezes concordamos em muitas das situações e em ideias. A ideia de cada um de nós sobre o serviço público e do papel da Câmara Municipal no Concelho, em face de termos ideologias e formas de pensar diferentes, não nos impediu de ter projetos conjuntos e de termos tido momentos em que nos elogiámos um ao outro. Finalmente, destaco o grande amor e dedicação que o professor Manuel Carrasco dos Reis tinha a Montemoro Velho e, muito em particular, o conhecimento profundo e muito competente que ele tinha sobre a história e as histórias da nossa terra e destas gentes. Com o seu desaparecimento, perdemos esse grande conhecimento e urge que recuperemos muitas das suas intervenções em inúmeros atos públicos, muito em particular como Presidente da Câmara Municipal de Montemoro Velho e da Assembleia Municipal. Muito obrigado. Confesso que já tenho saudades de uma boa e salutar discussão com ele. Aos trabalhadores homenageados pelo seu tempo de dedicação à causa autárquica, um sentido de reconhecimento e agradecimento pela sua longa e contínua dedicação ao nosso concelho e ao município. E na pessoa destes homenageados, todos aqueles que trabalharam comigo e foram igualmente homenageados ao longo destes anos. Muito obrigado. É mesmo tempo de finalizar este meu anormalmente longo discurso. Para preparar o encerramento deste discurso e, simbolicamente, nesta minha última sessão solene do feriado municipal, irei declamar o meu eterno poeta de Montemoro Velho. Erros meus, a que chamarei virtude. Por bem vos quero, morro despido. Sem amor, sem saúde, o chão perdido. Erros meus, a que chamarei virtude. A terra cultivei, amargo e rude. No sonho de melhor a ter servido, para a ilusão de um palmo de comprido, a terra cultivei, amargo e rude. E o amor? E a saúde? Eis os dois lagos, onde os olhos me ficam debruçados, azul e roxo, rasos de água aos lagos. Mas direis, erros meus, ainda há amores, são bonitos os dias acabados, quando ao poente o sol desfolha flores. Afonso Duarte. Termino então este discurso finalmente com estas singelas e humildes palavras minhas, sem a arte e o engenho do grande poeta que citei anteriormente. Mas são palavras sentidas, sinceras e sobretudo só minhas, e para quem as quiser ouvir. Um dia ousei querer mudar Montemoro Velho. Um dia, em muitos dias úteis, lutei muito. Um dia acreditei firmemente nesta terra. Um dia, em muitos dias, desanimei, quebrei. Um dia, como em todos os dias, não desisti, continuei. Um dia, em muitos dias, destes 12 anos, cresceu a obra. Um dia, com orgulho meu e deles, olhei para os que me acompanharam. Um dia, e hoje agradeço, por permitirem tudo isto existir. Um dia, e neste dia, senti-me de missão cumprida. Um dia, como sempre, um novo ciclo de dias se inicia. Um dia tudo será memória de quem tiver memória. Um dia, com ligeiro sorriso, eu recordarei todos estes dias. Um dia terei todo o tempo de mim e para mim. Um dia, Montemoro Velho será a terra de mim. Bom feriado municipal, muito obrigado a todos por tudo e sempre. Viva Montemoro Velho!